Estou a chegar a uma terra que se ergue surpreendente e atrativa. Tem séculos de história, paisagens deslumbrantes, várias aldeias históricas e é a rainha da amendoeira em flor. Se não sabe do que lhe falo, fique com estas imagens. Entranhada na região do Rio Bacoa, Figueira de Castelo Rodrigo é a vila portuguesa que nos recebe. Figueira de Castelo Rodrigo é uma vila da beira interior recheada de imagens idílicas e pormenores que fazem dela uma excelente aposta para uma visita. Vastos apontamentos de verde, rios que a refrescam, ruínas espalhadas que guardam memórias dos que por ali passaram e vistas que jamais nos deixarão esquecer esta magnífica terra. Figueira de Castelo Rodrigo é uma terra de encanto. Porquê? Porque temos vários atrativos, desde logo, portanto, uma aldeia histórica, fazemos parte da rede das aldeias históricas. Além disso, temos também o Douro, portanto, estamos ladeados por 3 rios, portanto, o Rio Douro, Rio Coa e o Rio Águeda. Temos 2 monumentos nacionais, portanto, a Torre de Almofala e o Real Mosteiro de Santa Maria da Guiar, e, portanto, temos aqui um vastíssimo património histórico, cultural, arquitetónico, que, de facto, confere a este território o estatuto de terra de encanto. Portanto, acho que quem visita Figueira de Castelo Rodrigo fica muito agradado, fica, eu diria, encantado e tem sempre vontade de regressar, até porque os figueirenses, portanto, são gente hospitaleira. A igreja matriz, virada para um amplo adro, tem fachada barroca e alguns apontamentos românicos. O chafariz dos pretos, colocado em posição central, dá vida e frescura a este grande largo. Figueira de Castelo Rodrigo ainda exibe as fachadas das casas quase intocáveis, de traços e estilo típico, fazem desta sede de concelho um ótimo cartão de visita. Do ponto mais alto, encontramos na Serra da Marofa o Cristo Rei. É datado de 1957 e mandado construir para abençoar esta vila. Mas o mais importante é a vista esplendorosa que descobrimos. Um extenso pano de terra, montanha e, no cume, a aldeia histórica de Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo é uma vila medieval no topo de uma colina. Pelas ruas respira-se a coragem e a lealdade que as gentes desta vila tiveram pela coroa portuguesa. Deixe-se encantar pelas histórias que por aqui passaram. As ruínas do Palácio Cristóvão de Moura são um autêntico ex-libris da região. O cenário faz-nos imaginar como seriam os dias naquela época. Em cada canto encontrará a imponência e beleza que este castelo dá a esta aldeia. É a cereja no topo do bolo. As aldeias históricas, de facto, na minha modesta opinião, temos a aldeia histórica mais bonita das 10, portanto temos a mais bonita e efetivamente aquela que é imponente, mas que tem, portanto, um marco assinalável de ter sido destruída e queimada, mas que o que permaneceu, portanto, tem de facto uma certa... tem ali um cenário idílico, tem ali uma mística que nos permite, por exemplo, realizar alguns eventos que tenham sido marcantes. Mas não é só. Ao percorrer estas ruas, encontrará a Igreja Matriz, bem velhinha e rica em pormenores. Pare, refresque-se um bocadinho, porque esta vila tem muito para lhe mostrar. O Pelourinho, erguido num sítio de passagem daqueles tempos, é um marco do poder administrativo. Outrora, Castelo Rodrigo foi sede de concelho. Tenha atenção às casas, às fachadas e aos pormenores das ruas íngremes, mas é este lado intocável que traz mais significado a esta aldeia histórica, como é o caso da cisterna. O convento Santa Maria da Guiar, embora mais distanciado, faz parte da aldeia. Edificado no século XII, de estilo românico e gótico, esta igreja de porte grandioso é monumento nacional.
Integrada nos jardins deste complexo está a Hospedaria do Convento, uma das opções que lhe apresento para descansar. Em tempos, acolhia os peregrinos da Rota de Santiago. Posteriormente, foi reconvertida numa cómoda casa de turismo-habitação. Agora já é tempo de carregar energias com uma proposta de gastronomia local. As propostas do restaurante A Taverna da Matilde são de comer e chorar por mais. Uma mesa recheada de pratos com nota máxima. Esta magnífica mesa apresenta como entradas a chouriça e a alheira, também temos as pataniscas e o queijo aqui da região, uma vez que temos muito gado, o queijinho de cada região. A azeitona também é o ex-libris cada zona, porque somos produtores de azeite e temos muitas oliveiras. Temos umas miguinhas de peixe, que também podem servir como entrada. Estas migas de peixe são características da nossa região. São feitas com peixe apanhado na barca d'Alva. O que é que nós pomos nas migas de peixe? Além desse saboroso peixe, batatas, pão e uma erva chamada erva peixeira. Depois é envolto nos ovinhos. Para começar, nos pratos principais temos... Nós estamos e queremos promover o borrego. Denominamos agora como o borrego da marofa. O borrego quase que acontece como o bacalhau, é confeccionado de várias maneiras. Pode ser encaldeirada, estufado, no forno. Nós cá em casa acompanhamos-lo sempre que possível com espargado de nabiças. Estas já são deste ano, apanhadinhas esta manhã. O naco na pedra é carne, é aqui da região e é o ex-libris da Taverna da Matilde. Portanto, é um pedaço de vitela alta que nós grelhamos numa pedra na mesa junto ao cliente, para o cliente poder ver a qualidade da carne. E a terminar em beleza nas sobremesas? Nas sobremesas não podíamos deixar de vos trazer e de vos mostrar o nosso mousse de amêndoa, uma vez que isto é a terra da amêndoa, onde se produz muita amêndoa. O nosso mousse de amêndoa é uma receita própria, não a diga ninguém, é só uma questão de virem provar. E o pudim de ovos também é um dos doces cá da nossa casa, entre outros. Seguimos para a freguesia de Escalhão. Figueira de Castelo Rodrigo divide-se entre grandiosas igrejas, casas senhoriais e diversos espaços que pode ver e visitar. A igreja matriz desta freguesia é um dos locais com paragem obrigatória, um deslumbramento sem igual. Escalhão é um ex-libris, portanto tem um património inestimável. Por exemplo, tem uma imagem lindíssima nessa igreja, só para referenciar uma, portanto tem uma imagem lindíssima de Nossa Senhora com dois Cristos, que é muito raro, só existem duas imagens, portanto, destas a nível nacional. Uma delas, portanto, está no Museu de História Antiga em Lisboa e o outro está, portanto, aqui no local específico, portanto, em Escalhão, na Igreja Matriz de Escalhão. Pelo caminho, prendeu-me o olhar entre a extensa vegetação, a ponte medieval que ainda guarda os traços originais. O Cruzeiro de Escalhão também se mostra a quem passa e mesmo ao lado encontramos o museu. Este museu é dividido em várias salas, um espólio de peças que retratam o passado destas pessoas, desde a cozinha, a escola, os artefactos e, por curiosidade, um quarto rico e um quarto pobre. Pare no Alto da Sapinha. Encantado? Tenho a certeza que sim. A beleza das escarpas, em união com os degraus do Douro vinheteiro e os animais, é uma beleza sem comparação. É habitual ver-se várias aves de rapina, como grifos e abutres do Egito. Aproveite, desfrute desta magnífica paisagem e carregue baterias. Barca d'Alva é um lugar que não pode deixar de visitar. É certo que o Douro não precisa de apresentações, mas esta paisagem é única e verdadeiramente apaixonante. As cores e frescura deste lugar dão-lhe a excelência necessária para as visitas que recebe. As pontes ligam as margens e trazem a este local mais movimento. Daqui seguia-se para o país vizinho. Faça um bocadinho da linha e espreite a estação. Inspire-se e dê asas à sua imaginação e vá a cada cantinho deste lugar único. Ao continuar pelas freguesias, paramos em Vilar de Amargo. A igreja, apesar de várias remodelações, é muito antiga. Acredita-se que foi construída no século XIII. Vilar de Amargo é um recanto a não perder nesta Vila Beirã.
Ao entrar no Museu Rural e Etnográfico, respira o passado e veja as centenas de objetos ligados à vida rural, às lides domésticas e profissões. Bem perto fica Algodres. No largo principal ergue-se a Igreja Matriz. A Fonte do Cabeço foi construída no século XIV, centenas de anos ali expostos entre pormenores e história. Com uma vasta herança em alfaias agrícolas, há vários museus com objetos ligados ao cotidiano da vida rural, um espólio riquíssimo para conhecer. O Museu de Artes e Ofícios Francisco Távora tem as portas abertas para fazer uma viagem pela vida no campo destas pessoas. Tempos em que homens e animais andavam lado a lado, desde o nascer ao pôr do sol. Demonstra efetivamente as artes e ofícios de antigamente e que tiveram grande projeção, portanto, na azáfama agrícola deste território, porque era um território predominantemente agrícola. E, portanto, penso que temos aqui todo um conjunto de iniciativas e de património que efetivamente pode fazer as delícias de quem nos visita. Em seguida é a vez de Val de Afonsinho. Terra de lagares antigos, o azeite é uma das tradições desta localidade. A igreja de Porta Airoso é rodeada por um largo com belas árvores verdes que lhe dão frescura e um painel de azulejos que retrata a igreja e o seu adro. Quinta de Pedro Martins também tem a tradição dos lagares de azeite. Entre trilhos apertados encontrará não só oliveiras como amendoeiras. Este lagar de utensílios artesanais mostra-nos o processo deste precioso ouro líquido. A alguns quilómetros de distância fica Freixeda do Torrão. As casas senhoriais destacam-se no primeiro momento. Altivas, fortes e distintas, são pedras marcadas pelo tempo. Encontramos o Solar dos Metelos. A torre remonta ao século XIV e a casa construída mais tarde exibe o brasão. Penha de Águia é outro lugar aprazível. Pelas rochas chegará até ao Miradouro. Respire fundo e deixe-se encantar. Seguimos a nossa viagem e paramos no Colmial. Foi uma aldeia que até 1957 tinha vida, tinha pessoas, portanto não eram muitas, mas tinha, portanto sensivelmente 70 pessoas, portanto cerca de 30 famílias ali a viver, e que entretanto, por fruto de um decreto do tribunal, portanto, foram expulsas, portanto, um juiz expulsou a população e a aldeia ficou deserta, e esteve deserta até há 2 anos atrás, em que, portanto, o proprietário e herdeiro dos terrenos, portanto, daquela aldeia, pensou, e felizmente que assim aconteceu, tentou desenvolver aqui uma unidade hoteleira, portanto, para, digamos, voltar a dar vida à aldeia. Não muito longe, bem no alto, está a Capela Senhora do Monforte. Em Vilar Turpim pode visitar a igreja e o Solar dos Saraivas, uma casa brazonada mandada construir em meados do século XVIII. O calendário muda e as utilidades e fins desta casa também. Mais abaixo encontramos Reigada. A torre do relógio distingue-se tal como as casas do porte rico e nobre. A barragem Santa Maria da Guiar é um manto de água límpida que o obriga a fazer uma pausa. A freguesia de Almofala tem para nos mostrar uma torre que ainda resiste no tempo. Continue por aqui e vá até Cruz do Roquilho. Estou em Lozelos. Foram embora as pessoas, mas ainda ficaram em pé as pedras que assistiram à vida deste lugar. Agora fazem parar os visitantes mais curiosos. Em Escarigo encontrei uma albergaria que acolhe na fachada a Vieira dos Caminhos de Santiago. Ainda nesta freguesia, os nossos antepassados tinham uma ponte romana para facultar a travessia. As baterias chegaram ao zero, portanto, proponho-lhe outra opção para comer.
Variada e saborosa, é assim que se mostra a gastronomia beirã. O restaurante A Cerca não é exceção. Dos pratos principais às doces sobremesas, há paladares distintos e deliciosos. O borrego é um produto da excelência na região e está presente em todas as mesas. Temos o borrego na brasa, que é um ex-libris da casa, com batatas a morro e umas migas de feijão frade. Deste lado temos aqui um borrego um bocadinho maior, que é estofado com castanhas. Depois poderá ser acompanhado com batata a morro, com batata cozida. Portanto, a nossa região é conhecida por servirmos bons borregos. Aqui é um naco na brasa, que é uma peça de vazia, para quem gosta de comer boa carne e terrinha. Também acompanha com os grelos, batatinhas a morro. Nuestros hermanos também visitam Figueira de Castelo Rodrigo para se deliciarem com o nosso bacalhau. A nossa região é muito visitada ali por nossos amigos espanhóis, vizinhos, e procuram muitos pratos em bacalhau. Este bacalhau é a São Jorge, servido com recheio de bacon e queijo, leva uma mariscada, vai ao forno, pode ser servido com purés, com batata cozida, batatas à antiga portuguesa, e sai muito bem, os espanhóis adoram. E a adoçar o paladar temos Papas de milho que os nossos avós faziam, mesmo a antiga portuguesa, a maneira de Figueira antiga, e um arroz doce com amêndoa, porque a nossa região tem muitas amêndoas e então aproveitamos o bom que a terra tem para fazer umas sobremesas que leva na confecção amêndoa. Como aqui este pudim fica embelezado aqui com umas amêndoas também. Para acompanhar estes magníficos pratos, encontramos na freguesia da Vermiosa um leque de propostas. Com castas de excelência, os vinhos de Figueira de Castelo Rodrigo destacam-se pela máxima qualidade. Destes solos saem vinhos com características únicas que lhe dão corpo, cor e um sabor inigualável. Produzem-se também vinhos totalmente biológicos, uma oferta da Mãe Natureza lapidada pelo homem. Há qualidade e quantidade. Nesta região, o saber passou de geração em geração e produzem-se vinhos cada vez melhores. Há brancos e tintos, mas também há produção de rosés. A Casa das Castas está ligada aos vinhos, mas não é só. Tem uma habitação de turismo rural onde pode parar e descansar. Uma casa de traços tradicionais, mas totalmente equipada para lhe dar o máximo conforto. Quartos, salas e espaços em que a traça original não foi alterada. Usufrua também da sala de jogos. Ao voltar ao centro da vila, mostro-lhe outra opção onde se pode hospedar. A estalagem Falcão de Mendonça é uma casa com brasão totalmente restaurada. Se quer um ambiente confortável, esta é a melhor opção. Esta casa brazonada tem no bem receber a característica principal. Dispõe de um restaurante e diversos espaços de lazer. Temos 11 quartos com banheiras de hidromassagens, aquecimento central, ar-condicionado, eu penso que frigobar, penso que tudo o que é necessário num quarto normal. Temos a piscina, temos um jardim bastante bonito também e temos esplanadas de um lado e do outro da casa. A casa data de 1820 e foi uma casa que foi recuperada, que estava bastante estragada, andou 3 anos em obras. Figueira de Castelo Rodrigo acolhe no feriado municipal várias iniciativas. A bandeira foi hasteada para dar início às celebrações. Em representação estava Pedro Jacques Magalhães e alguns soldados para dar jus à homenagem dos 352 anos da Batalha da Salgadela. Em seguida, o Salão Nobre da Câmara Municipal encheu-se com várias entidades. No feriado municipal, efetivamente, tivemos imenso prazer em anunciar a abertura, portanto, de 2 empreendimentos, portanto, uma incubadora de oficinas indústria, portanto, que mais não é do que um ninho que acolhe empresas, neste caso do ramo industrial, e que visa, portanto, albergar empresas da área da indústria, portanto, que vão permanecer lá durante um período período máximo, aliás, de 3 anos, e que permita às empresas terem as condições ideais para poderem, portanto, nesta fase de arranque da sua atividade, ter as condições ideais para avançar, portanto, com os seus negócios e, paulatinamente, irem desenvolvendo, portanto, a sua atividade
para que criem sustentabilidade financeira e robustez financeira para, após 3 anos, portanto, se poderem deslocalizar para outras áreas. Foi anunciada a reabertura da fábrica dos queijos da Marofa, que trará à região novas oportunidades. Estas políticas que estamos integradas, por um lado, apostar nas empresas, nas microempresas e nas pequenas empresas que venham para cá no sentido de criar postos de trabalho, fixando pessoas e atraindo outras. Por outro lado, toda a política da área do social e da saúde podem fazer deste território um território diferenciado, atrativo, e este é os passos que temos que dar e esta é a batalha que temos que ganhar, como ganhámos uma há 352 anos. Figueira de Castelo Rodrigo sabe cuidar dos idosos. A Câmara Municipal assinou um contrato com a Santa Casa da Misericórdia do Porto. O projeto Chave de Afetos assenta em 3 vertentes. Uma vertente tecnológica, que traz consigo a chamada teleassistência, um aparelho que vai interagindo com o idoso ao longo do dia, dando-lhe algumas informações e ao qual ele também pode recorrer para dar alguns dos seus estados de circunstância. Depois tem também uma vertente de apoio domiciliar, portanto prestação de serviços no domicílio do idoso, como o caso da alimentação ou da limpeza da própria habitação, e depois uma situação que apanha a parte do voluntariado, portanto um conjunto de voluntários que apoiam também o idoso em algumas das suas atividades diárias, como por exemplo indo com ela à mercearia ou indo com ela à farmácia. Dos apoios em destaque esteve o seguro de saúde, feito para todos os municípios. Uma iniciativa pioneira que é terem neste concelho um seguro de saúde transversal a toda a população, que é, digamos, patrocinado pela Câmara Municipal. São políticas de apoio aos mais velhos, que são importantes para que eles aqui estejam e para que tenham um apoio após uma vida de muito sacrifício e de muito trabalho, e que se completa ou que se complementa o apoio às empresas, no fundo, para a fixação daqueles que não são tão velhos quanto estes, estávamos a falar, possam envelhecer aqui. No Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, a apresentação do evento de recriação histórica da Batalha da Salgadela foi o momento mais esperado. Há 352 anos que os vizinhos espanhóis resolveram tomar de assalto esta vila. Os populares, mesmo em menor número, conseguiram com destaque e bravura expulsar o inimigo. Uma enorme vitória que ainda hoje é retratada pelo povo desta nobre terra. O rei, o mordomo, Pedro Jacques de Magalhães e seus servos, todos se fizeram representar. Donzelas, lutas e canhões, houve de tudo um pouco, para aguçar a curiosidade, arrancar alguns sorrisos e até umas danças da plateia. Não podia deixar Figueira de Castelo Rodrigo sem lhe mostrar uma das imagens mais bonitas que alguma vez verá. A lua subiu e deu mais brilho à noite. Lua cheia, repleta de significados ancestrais. No alto, o castelo. Lugar reservado ao misticismo, ao imaginário. O olhar prende na imponência deste espaço e as sombras transportam-nos as ideias para o passado. Aqui somos princesas e reis, tememos inimigos e encantamo-nos pela história. Percorra o castelo e veja Figueira de Castelo Rodrigo, iluminada e estendida nos calcanhares da serra. Um momento único para guardar no passaporte das recordações. Há muitos atrativos para fazer a visita à Figueira de Castelo Rodrigo, mas, portanto, desde já queria fazer aqui um convite muito sincero e muito veemente para que venham visitar Figueira de Castelo Rodrigo, vão ficar deslumbrados, vão perceber que Figueira de Castelo Rodrigo tem gente hospitaleira, gente acolhedora, tem uma gastronomia, portanto, fantástica, diversificada, mas muito fantástica e aliada aos vinhos de excepcional qualidade. Certamente que isto aliado ao nosso património edificado e o Douro, para fazer uma passagem pelo Douro, certamente que ninguém ficará indiferente a esta visita pelo Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Este cantinho de Portugal tão sedutor arranca a cada visitante um sorriso. Se vier até Figueira de Castelo Rodrigo, deixe-lhe o aviso. Há um bocadinho de nós que fica nesta vila.